Opa, pera aí que eu tenho um presente pra você. Você quer começar 2020 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz pra faturar mais de 100 mil reais por mês trabalhando pela internet aqui na minha casa todos os meses em 2019. Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você também pode fazer isso e aproveitar desse novo mercado que tá mudando a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil. Que também tinha E o trabalhado com o Rodrigo Pedro Rocha Caetano no veio Flamengo. para o Flamengo. Exatamente. O Flamengo levou também o Gustavo Henrique dos Santos, que é um zagueiro que pode, ao longo da temporada, disputar a posição. E o Pedro Rocha também, um nome fortíssimo ali no ataque. Também sofreu com lesão no Cruzeiro, mas ele foi decisivo, por exemplo, para a conquista do título estadual. É um jogador que, se repetir no Flamengo, o que fez no Grêmio, o início dele no Cruzeiro, também pode brigar por posição ao longo da temporada. É claro que neste momento é muito difícil, porque ele joga muito pelo lado do campo, pelo lado esquerdo, e ali tem o melhor jogador do futebol brasileiro em 2019, que é o Bruno Henrique. A gente está vendo ali, no momento, essas duas contratações do Flamengo, né, que vem se reforçando ainda mais para ter um 2020, quem sabe até superior de 2019. E aí a expectativa é enorme, Caparica, do torcedor do Flamengo em relação ao Gabigol. O contrato terminou e está prevista para hoje, Eudes Júnior, me ajude, uma última rodada de reuniões com expectativa lá em cima de tudo ser acertado. As reuniões que já foram feitas, inclusive durante a disputa ali do Mundial de Clubes, essas reuniões deixaram a diretoria do Flamengo um pouco mais tranquila. Até porque, se a Internazionale de Milão quisesse o Gabigol de volta, já teria marcado a data da reapresentação. Então ele não precisa se reapresentar à Inter, o que é um indício de que a Inter conta o quê? Ou com a permanência dele no Flamengo, ou com a negociação dele para outros clubes estrangeiros. Quem trabalha com o Gabigol diz que ele tem proposta de outros clubes europeus. Mas que clubes são esses? Pois é, rolou um boato aí esse fim de semana, até de clube da Premier League. Você ouviu isso, Capari? Eu sinceramente não ouvi, viu, Junaina? Na verdade, assim, em relação ao Gabigol, precisa ver o que ele quer mesmo, né? Aqui ele é ídolo, ele é um jogador muito requisitado, ele tem o carinho da torcida, ele é o rei da América, exatamente. Então, assim, precisa ver o que o Gabigol quer. É óbvio que há um interesse de clubes europeus, mas quais clubes europeus, né? Seria um clube em que ele poderia se destacar da maneira que ele está se destacando aqui no Flamengo, ou seria um clube de segundo escalão, onde ele não poderia apresentar o futebol que ele vinha apresentando? Aqui ele está num timaço, pô. Ele está num time que dominou o futebol sul-americano e que promete muito mais em 2020, com contratações pontuais aí para uma equipe já formada, realmente muito forte. Então, assim, precisa ver o que o Gabigol deseja. E outra coisa também, né? O Gabigol recebe um salário espetacular aqui no Flamengo. Um salário, por exemplo, o Corinthians tentou a contratação dele no início de 2019, não teve nem negociação, porque a pedida salarial do Gabigol foi realmente altíssima. E aí ele vai para o Flamengo realmente numa situação muito boa. Vamos ver como é que se desenrola. Eu acredito particularmente que para o Gabigol, a não ser que venha uma proposta de um clube grande da Europa, o caminho dele deve ser aqui no Flamengo mesmo, que, vamos combinar, é um ótimo negócio, né, Eudes? Exatamente. Mas se vem a proposta de, ok, não vem de um City, de um Chelsea, mas vem de um Essa que é a Everton, pergunta, por né? exemplo. Então, eu acho que o Caparica tem razão nisso. Vale a pena para o Gabigol, pensando inclusive em seleção brasileira, ter uma Copa do Mundo no fim de 2022, se transferir para um clube como o Everton, que você citou, Não sei, o que não está nesse primeiro Richarlison escalão. tá lá e tá na seleção brasileira. Tudo bem, mas eu acho que é uma situação diferente a do Richarlison, que ele sai como uma revelação do Fluminense para ter uma experiência no Watford, depois vai para o Everton. É o contrário do Gabigol, que já saiu daqui para a Inter de Milão, que é um clube de uma expressão muito maior, campeão olímpico, mas eu acho que para o Gabigol, pensando na carreira dele, e aí eu concordo com o Caparica, o que ele quer? A permanência do Gabigol no Flamengo passa fundamentalmente pela vontade dele. Concordo. Ele trabalhou o tempo todo com o tempo. Não, vou esperar o final da Libertadores. Flamengo campeão da Libertadores? Não, vou esperar o Mundial. Acaba o Mundial, o Flamengo aguarda sim. A proposta do Flamengo já foi feita. O Caparica também tem razão quando diz que, do ponto de vista financeiro, não há do que reclamar. O Gabigol recebe um salário espetacular no Flamengo e certamente nessas negociações para renovação o clube sinaliza com um aumento para ele, seja de salário ou seja de bonificação. De qualquer forma, eu concordo com vocês. A decisão é dele. Eu acho que para ele, para um time de segundo escalão, não vale a pena, na minha opinião. Não sei, porque aí você pensa também no desafio, né? Vou tentar de novo, e depende do time de segundo escalão também, né? Eu acho que certamente isso me incomoda também. Aquele é rei no Flamengo,
time de maior torcida do país, tá, enfim, ganhando tudo, mas não sei também se o fato de ter mais uma oportunidade de sair do país, de vencer na Europa, ao contrário do que aconteceu da última vez, isso não mexa com ele. Acho que mexe com ele, acho que é por isso que ele tem essa dúvida. Você tem razão. Ele tem uma passagem sem nenhum sucesso pelo Inter de Milão, depois pelo Benfica de Lisboa, e certamente isso passa pela cabeça do Gabigol. Até porque ele sabe também que essa enorme vitrine que é o Flamengo na América do Sul, querendo ou não, na Europa não se acompanha o futebol brasileiro da maneira que nós tratamos aqui, evidentemente. E ele sabe que para se colocar como atacante de ponta no futebol mundial, ele precisa estar brilhando no futebol europeu. A minha única dúvida acho que isso é um ponto de reflexão para ele, acho que isso o incomoda, acho que ele é um jogador que tem ambição, que quer vencer na Europa, que quer se consolidar na Europa. Resta saber se o momento é este e se vale tentar isso em, entre aspas, qualquer clube europeu ou apenas um time de ponta efetivamente. Até porque a situação dele é um pouco diferente de alguns jovens jogadores que deixaram o futebol brasileiro para o mercado europeu, né? Quando a gente fala aí do Vinícius Júnior, do Rodrigo, por exemplo, foram para lá muitos jovens, já se estabeleceram, então numa situação bem mais confortável. O Gabigol, digamos que esse bonde aí do cara que acaba de estourar no futebol brasileiro e vai para a Europa, já passou para ele, né? Sim. Ele foi para a Inter de Milão, acabou não vingando nessa primeira chance que ele teve no futebol europeu, as coisas não funcionaram para ele. Sim. Então, o caminho dele para a Europa agora é um pouco mais complicado, porque se não vier uma proposta de um clube grande da Europa, e acho que isso talvez seja um pouco difícil, porque esses grandes clubes europeus estão apostando em jogadores bem jovens para poder desenvolver esses jogadores. Caso não venha uma proposta como essa, o Gabigol ele teria que aceitar jogar em um clube menor da Europa para tentar fazer um bom trabalho e quem sabe aí tem chance em um grande clube europeu. Teria que fazer um caminho parecido com o que fez o Richarlison, como bem disse a Janaína Xavier. Foi do Watford para o Everton que é uma equipe bem tradicional do futebol inglês. Mas também não está no primeiro escalão. Não é o grande escalão. Exatamente. Não é, mas é um time daqueles que com certeza... Se ele não pensa assim, será que esse bonde não vai passar? Eu acho que essa é a grande dúvida dele. Né? Acho que essa é a grande questão que se coloca para ele. Permanecer no Flamengo, que é para ele hoje uma zona de conforto, artilheiro do Brasil, campeão de tudo, com gols decisivos, inclusive na final da Libertadores. Esse ano não é, já estamos em 2018. Os dois últimos campeonatos brasileiros, pelo Santos e pelo Flamengo. Sim. Batendo recorde de gols dele numa temporada. Agora, essa dúvida se coloca para ele e certamente é uma questão que ele precisa responder. Agora, qual é a problemática, digamos assim, como diria Dada Maravilha, falando de um atacante, em relação ao Gabigol? Vale a pena tentar um sucesso na Europa agora, começando ou recomeçando a sua trajetória, diferentemente do que aconteceu lá atrás, quando foi para a Inter de Milão, num time, digamos, médio da Europa, ou fica no Flamengo tentando manter essa supremacia? Minha opinião, time médio da Europa, eu acho que ele não tinha que pensar duas vezes, tinha que ir. A não ser que seja um time assim... Um time sem relevância. Time médio, eu acho que não tem nem o que pensar. Vamos ver qual que vai ser. Não passar de novo para ele. Pode ver qual a idade, né? O Caparica lembrou. Jogadores brasileiros são negociados cada vez mais jovens para a Europa. O Gabigol teve a sua chance lá atrás e já está com 23 anos. Né? É uma discussão longa aqui. Assim, tem muitos pontos para serem analisados, né? Mas, enfim, vamos aguardar o torcedor do Flamengo. Não, eu acho que é isso. Vai depender muito da ambição do Gabigol, realmente. Se ele ainda coloca como objetivo de carreira fazer essa volta pela Europa aí, ou se ele está satisfeito em ficar aqui no Flamengo, pelo que a gente vê no noticiário. Eu acredito que o Eudes esteja mais por dentro disso do que eu. Essa decisão hoje, essa reunião hoje dele com o Flamengo demonstra aí que talvez hoje a gente tenha aí uma solução em relação a esse caso, né? Talvez o Gabigol permaneça mesmo no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Fala, pessoal! Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo?
E você, que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.